a lógica é eu, né? Quando você não tem mais poder de decisão sobre o que entra no teu corpo, o corpo não é mais teu. E o maior cenário do anticristo foi a pandemia. Todo mundo correu a usar máscara, todo mundo correu para dentro de casa, todo mundo tomou imunizante. Todo mundo, entre aspas, 95% da humanidade se submeteu ao experimento sem questionar. E o Fausti? E aí ele foi o cabeça, daí vem o diário dele, ele falando sobre que o vírus não seria tão letal. Por quê? A pessoa morria de acidente de carro, morria de problema cardíaco, morria de câncer na pandemia. Como é que era o óbito dela? Que era colocado na certidão de óbito? Coronavírus. Então se passou uma ideia mentirosa. O caos. Agora, por que todo mundo submeteu? Imagine você vendo um monte de caminhão com corpo. Que aquela imagem da Itália ficou na mente de todo mundo. Imagine você vendo frigorífico do lado do hospital em Manaus com um monte de corpo. Imagine você vendo, e eu tenho vídeos lá em casa até hoje, vídeos fake, de gente filmando. Olha só como eles estão fazendo, as pessoas colocando, eles colocavam aquela roupa branca para fazer as covas, daí eles filmavam. Aquele monte de covas sendo aberta. Plantão toda hora na televisão, toda vez que ligava a televisão. Qual é a melhor forma de dominar as pessoas? É pelo medo. Então se cria um pânico tão grande. E o que as pessoas mais temem? A morte. Agora, o prejuízo está aí. Eu digo assim, a probabilidade do Dr. Anthony Fauci ser preso, e na minha visão ela é muito pequena. Por quê? Porque ele já foi perdoado. Mas você diz que tem uma preocupação, porque as vacinas estão ali. Então, qual é a minha preocupação? Outra questão, a prova que surgiu de um laboratório, tem mais coisa. Ela veio de um laboratório, porque eles diziam que veio dos pingolins, que era um animal lá, depois do morcego, depois do mercado. Só que lá no diário veio que surgiu do laboratório em Wuhan. Então era um vírus fabricado em laboratório. Você quer ouvir algo mais diabólico ainda? O laboratório Dr. Fauci, o centro de pesquisa dele, injetou 70 milhões de dólares num experimento científico sobre tudo que estava acontecendo na pandemia, de ratos receber pele de fetos abortados. Misericórdia, gente. Camundongos humanos. Essa era a questão de pesquisa para ver a questão de reação de pele. E ele financiou isso. E nos Estados Unidos isso é legal, não é ilegal fazer isso. Agora imagine, eles pegaram fetos tirados, levaram para o laboratório, aplicaram a pele em ratos. Para quê? Testes clínicos sobre a pandemia. Então eles fizeram vários testes em cima do que estava acontecendo. E ele tinha um super ego, estava lá no diário dele. Que ele era a pessoa, por exemplo, hoje eu sou a pessoa mais falada do mundo. Você tá entendendo? Ele foi, tipo assim, eu acredito, imagine eles querem pegar uma cobaia e sabe que o cara tem o ego inflamado e gosta de se aparecer. Fala, a gente vai fazer isso, isso e isso, vai ganhar tanto. Outra questão no depoimento dele, o senador falou, você enriqueceu muito depois da pandemia. Aí ele mandou perseguir políticos republicanos, ele mandou perseguir. Ele mandou perseguir repórteres. Você sabia que o Sebrae está com os pequenos negócios em todos os momentos, na hora de abrir? Então a gente vê que tudo que foi proclamado dentro da pandemia foi uma grande fake news. E para um experimento científico. Hoje, a sua percepção é, a pandemia foi uma farsa ou um teste? Na minha visão, Fábio, ela foi uma farsa desde o início. Porque para você declarar pandemia, eu acredito que ia ter que ter, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, 100 milhões de casos no mundo. Em 2019, eles mudaram essa lei pandêmica para 2 milhões. Então, quando chegasse a 2 milhões de casos, se declarava uma pandemia. Então, se você pegar os estudos, você vai ver que até 2019 era um número de pessoas para declarar uma pandemia. Antes de surgir a pandemia, eles reduziram isso lá para baixo. Por quê? Imagine, nós não tínhamos ainda 8 bilhões de pessoas, mas nós tínhamos mais de 7 bilhões de pessoas. 2 milhões de pessoas diante de 7
bilhões de pessoas, é que as pessoas não sabem fazer discernimento muitas vezes de 1.000 para 1 milhão, de 1 milhão para 1 bilhão. Então, veja bem, 2 milhões de pessoas infectadas para 7 bi não é nada. Você está entendendo? Para se criar o caos que se criou. Outra questão, todo imunizante ele leva de 1 a 10 anos. Para ficar bom seria 7 anos de experimento. Foi criado em dias um experimento científico com o mRNA, que é um mensageiro. E se você estudar sobre isso, você fica meio paranoico. Por exemplo, ele tomou e nós não tomamos. Através da proteína spike que está no corpo dele, ele pode transmitir vírus para nós. Oxe. É como se ele se transformasse num ponto de contato. Então, para muita... tipo assim, não tomei, você vai ser prejudicado do mesmo jeito. Você está entendendo? Então, a gente... Aí vamos lá. Agora vamos ressuscitar coisas que era boa que o povo... Médicos pela Vida. Procure Médicos pela Vida na internet. Procure a doutora aí que falou, a chinesa... Yamaguchi. A Yamaguchi. A doutora Marília Gadelha. A Raíssa Soares. Procure por quê? Porque eles já fizeram um vídeo sobre a gente tinha alertado, a gente tinha falado. São pessoas que fizeram necrópsia em corpos de pessoas que tomaram. Tem uma médica que falou que ela tratou um adolescente de 12 anos, que deu problema cardíaco. Reação que o pai chegou pra ela, porque o pai obrigou o filho a tomar. O pai chegou pra médica e falou: doutora, fui eu que matei meu filho? Meu Deus. Porque foi algo assim, inimaginável, as coisas que se viram, né? E aí o problema todo é que quando nós falávamos nisso naquele tempo, as pessoas diziam o quê? Isso é teoria. Negacionista. Você é um negacionista. E aqui no Brasil, quem mais sofreu? Foi o presidente. Bolsonaro foi chamado de genocida. Não, e outra, ele foi inocentado ontem, né? Ou antes de ontem. Ele foi totalmente inocentado de genocídio. Que eles tentavam incriminar ele. Por quê? Porque o Brasil foi um dos primeiros países a comprar o imunizante. E a única coisa que ele falava: você não é obrigado. Agora, ele falava publicamente: você não é obrigado. Será que esse pessoal agora que chamou Bolsonaro de genocida, jornalistas, ninguém falou artistas, nada, né? será que vinha público pedir perdão?